Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. É uma alegria estarmos juntos para mais uma live culto, nesse dia comemorativo, alusivo à reforma protestante. Nós já lemos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, verso 17. Já oramos, já louvamos o nome do Senhor Jesus e voltamos, graças a Deus, para meditarmos na doce e preciosa palavra de Deus que tem acolhido o nosso coração. Louvamos a Jesus pela sua salvação, pelo seu perdão, pela sua misericórdia e bondade que nos alcança todos os dias. Louvamos ao Senhor pela existência da sua igreja na terra, principalmente aquelas que fazem um trabalho para o Senhor, principalmente a igreja que se reúne aí em vários lugares e que faz um trabalho para o Senhor sincero, um trabalho para o Senhor puro, simples, de coração e cheio de desejo que vidas sejam alcançadas pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus e possam viver a transformação, a mudança que o Espírito do Senhor opera na vida daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu quero ler a palavra de Deus com você neste momento, aproveitando este dia especial, porque 31 de outubro, para alguns é comemorado outra coisa, mas para aqueles que caminham como igreja em Cristo Jesus, nós relembramos a reforma protestante. Mas eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, ao seu coração, que tem vindo ao meu coração com muita força, com muito gozo, com muita alegria. Nós passamos uma semana abençoada meditando na palavra de Deus e fazendo aí a exposição do segundo livro dos Reis, no capítulo 25 principalmente. E hoje eu não quero voltar, porque ontem encerramos já, mas eu quero trazer uma palavra de Deus hoje especial ao seu coração. Eu desejo que ela possa achar guarida na sua vida e possa promover no seu espírito, no seu coração, edificação e traga um tempo de bênção sobre a sua vida e sobre aqueles por quem você ora, tem orado e está orando, tá bom? Porque aquilo que a gente recebe e alcançar, isso vai alcançar outros depois. Nós vamos compartilhando daquilo que o Senhor tem dado e ministrado aos nossos corações a cada dia. Eu quero olhar com você no livro do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Glória a Jesus. Estou dando aqui alguns segundos para que os irmãos sejam avisados de que nós estamos ao vivo aqui no Instagram. Daqui a pouco nós vamos retransmitir este momento de culto na nossa página, no nosso canal, lá no YouTube, Jefferson Santos Ministros. Enquanto estamos aqui, a nossa web rádio, a nossa web TV está aí 24 horas no ar, abençoando pessoas, corações e vidas de vários lugares, e nós estamos passando de 14 mil visitas à página lá do nosso site. Tem muita gente compartilhando o link para que outros possam ouvir, e tem gente se alimentando da palavra todos os dias, Isso tem sido
de grande educação e de grande alegria para o nosso coração. Saber que tem irmãos que durante o dia todo, de vários lugares, estão tendo acesso à mensagem que está sendo compartilhada através da nossa web rádio Missão Ezel e também através da nossa web TV Missão Ezel. Estão todas ali no site. Se você ainda não fez uma visita lá, é só falar aí no direct que a gente vai estar compartilhando com você o link para que você possa também ter acesso à web rádio e à web TV. E da mesma forma o canal no YouTube, né? Nós atingimos aí 106 mil visualizações no nosso canal lá. E isso significa que tem gente sendo edificada de vários lugares e a gente tem percebido que não somente do Brasil, mas em outros lugares do mundo, onde há irmãos brasileiros ali, tem gente recebendo da preciosa e poderosa palavra de Deus nesses lugares também. E a eles, nosso abraço carinhoso, sintam-se acolhidos, lembrando que você, onde você está, você pode formar aí, não é, um grupo de crescimento, de oração, e a gente vai estar orando por você, por este grupo, toda semana aqui nas nossas lives. Então, em qualquer lugar que você esteja, você pode se juntar aí com a sua família, com seus amigos e estarem acompanhando toda semana as ministrações que a gente tem compartilhado aqui, debaixo da doce direção do Espírito Santo. Nosso foco é Cristo, em Cristo estamos firmados e o desejo nosso é que em Cristo Jesus você também seja muitíssimamente abençoado no Senhor e pelo Senhor, tá bom? Então, você pode, em qualquer lugar do mundo onde você estiver, se juntar aí com 2, 3, 4 pessoas, dizer para elas, vamos adorar juntos, ao menos uma vez por semana, vamos adorar o Senhor Jesus juntos. Se reúnam e orem antes de começar a live, e leiam um texto da palavra de Deus antes de começar a live, e depois estejam conectados com a gente para receberem daquilo que o Senhor tem para o seu coração. Nós estamos quase sempre de segunda a quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã aqui. Como eu sei que nem todo mundo pode estar acompanhando, você pode também acompanhar aí o nosso culto do reencontro, que acontece quase sempre toda quarta-feira. Essa semana que foi alterado de uma forma intencional e especial, uma vez que hoje é o dia 31 de outubro, comemorativo ao dia da Reforma Protestante, teremos a nossa Santa Ceia hoje à noite, às 20 horas, e seremos mais uma vez poderosamente alcançados pelo Senhor. E também todo domingo, às 10 da manhã, estamos juntos para a glória de Deus, compartilhando do ensino precioso da palavra de Deus com corações que de verdade amam ao Senhor Jesus, tá bom? E aqueles que amam a palavra, essa é a live da palavra que eles acompanham e crescem com ela para a glória de Deus. Mas eu quero levar em consideração com você um texto da palavra de Deus aí em Gênesis. E eu tenho falado já de muito tempo, com base no livro do Gênesis, entre o capítulo 25 e o capítulo 50. E fizemos aqui, inclusive, uma exposição muito preciosa da palavra, verso por verso, e fomos muitíssimamente edificados ao longo desses 5 anos estudando a Bíblia aqui. Mas esse texto é um texto que eu falei com vocês por 2, 3 momentos, e ele me veio ao coração nesta manhã, para que eu possa voltar o olhar a ele e extrair uma outra mensagem que o Espírito do Senhor plantou na minha alma, no meu espírito, no meu coração.
E eu quero olhar com você em Gênesis, no capítulo 31. Gênesis capítulo 31. Gênesis, no capítulo 31. No verso de número... Eu quero ler aí, na verdade, a partir do verso de número 36. Diz assim: Então Jacó se desgostou e contendeu com Labão. Assim respondendo Jacó, disse a Labão: Qual é a minha transgressão e qual é a minha falta para que tu me persigas? Eis que, havendo examinado todos os meus móveis, o que achaste de todos os meus móveis que seja da tua casa? Coloca-o aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre nós dois. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca foram estéreis, e os carneiros do teu rebanho nunca comi. Eu tive o cuidado de não te trazer o despedaçado. Das minhas mãos tu requerias o que foi furtado de dia e o que foi furtado de noite. Eu era de dia consumido pelo calor, e a geada de noite, até o meu sono fugia dos meus olhos. Eis que são 20 anos para mim na tua casa. Eu te servi 14 anos por tuas 2 filhas, e 6 anos para teu rebanho, e tu mudastes o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, e o motivo de temor para Isaque, não estivesse ao meu lado, de certo, com as mãos vazias, seria a minha despedida. Sem dúvida, prestou atenção em meu trabalho e na fadiga de minhas mãos, e te repreendeu à noite. Amém. Queridos, nós lemos aí a palavra de Deus, para aqueles que estão chegando agora, Gênesis capítulo 31, do verso 36 ao verso de número 42. Gênesis, aí capítulo de número 31, do verso de número 36 ao verso de número 42. Deixa eu só mudar aqui o meu fundo musical aqui, para a glória de Deus. E nós vamos meditar na palavra por alguns minutos. Não quero me prolongar, porque hoje à noite, às 20 horas, a gente vai estar, em nome de Jesus, aqui ao vivo. E eu creio que vai ser um tempo de grande edificação para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, tá bom? Então vamos meditar na palavra. Eu estava aqui aguardando também que outros irmãos fossem avisados aí, mas demora bastante para que chegue aos irmãos, e nem chega a todo mundo, né? O anúncio de que a gente está ao vivo aqui no Instagram. Mas tudo bem, a gente vai semeando aqui a boa palavra de Deus com prazer e com alegria para a glória de Deus. Bom, o que a gente tem aqui é o testemunho de Jacó diante de Labão. Labão, para Jacó, ele se tornou um instrumento de bênção em um determinado momento. Em outro momento, ele e a sua casa se transformaram para Jacó num instrumento de profunda tribulação. E
É incrível como as pessoas com as quais nós lidamos, elas conseguem quase que continuamente transitarem entre essas duas personalidades. Gente que em um momento é extremamente abençoadora para as nossas vidas. E gente que em outro momento acaba sendo um espinho na carne. Acaba sendo muitas vezes um instrumento de importunação. E a gente tem quase sempre lidado com corações e vidas que eu não diria que são pessoas que carregam consigo a bipolaridade, ou seja, não diria que são pessoas bipolares, mas são pessoas que não conseguem manter-se emocionalmente estáveis, firmes, quanto à sua personalidade, quanto ao seu coração, quanto ao seu caráter. E você lembra como Jacó chegou ali, porque a saída de Jacó da casa do pai acontece no capítulo 28. No capítulo de número 29, ele encontra-se com uma pessoa da casa de Labão, seria Raquel, e através dela ele vai entrar pelas portas da casa de Labão. E é claro que não é somente através de Raquel, mas fica claro que ele, como neto de Abraão, filho do Isaac, ele teria ali alguma porta aberta. E o Labão o acolhe. E ele fica ali junto com Labão, vivendo uma mudança de vida muito gloriosa. Porque Jacó, eu diria quase que da noite para o dia, ele tem acesso a uma porta de emprego aberta. Eu tenho dito isso esses últimos dias. Ele tem acesso ao início, da construção de uma família, porque ele fica apaixonado por Raquel, apesar de que Labão lhe deu Lia primeiro, e ele teve que trabalhar mais tempo por Raquel, porque Jacó acabou encontrando no caminho dele alguém que era mais difícil de se lidar do que ele mesmo, que era Labão. Porque quem fala de Jacó não queira conhecer na sua vida quem é Labão. Labão era terrível. Jacó, em terceiro lugar, ele nesse processo de convivência ali na casa de Labão, ele vive algumas grandes conquistas. Eu citei inclusive esses últimos dias, Gênesis 30, 43, quando Jacó ele é abençoado pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo, entre essas conquistas de Jacó, existe aquilo que de mais precioso Jacó vai ter. Porque uma coisa importante que ele carregava com ele eram as promessas de Deus. Inclusive em Gênesis 28, do verso 11 ao verso de número 15, o Senhor falou com ele que cumpriria toda a boa palavra que tinha empenhado sobre a vida de Jacó. E não somente sobre ele, mas principalmente sobre a vida de Abraão e, consequentemente, de Isaac, até que chegasse nele. Mas ele vive algumas conquistas, e entre elas aquilo que de mais precioso há. Depois das promessas que ele carrega, ele passa a ter filhos. E esses filhos vêm para a vida de Jacó, e nós devemos olhar depois para Gênesis capítulo 30, você pode ler depois. Esses filhos vêm para a vida de Jacó através de 4 fontes maternas. E aí inclui 2 servas, e depois inclui a vida de Lia e a vida de Raquel, que também, poderíamos dizer, concedem a Jacó essa alegria de ter filhos. Jacó vive uma quarta coisa ali junto a Labão.
É a experiência de crescer numa terra que não era a terra que ele herdou do seu pai, mas na terra que pertencia a outrem. E ele cresce nessa terra, e nesse lugar onde está acontecendo o seu crescimento, a Bíblia deixa para a gente revelado que ele passa a ser extremamente observado pelas pessoas ao seu redor. E ele vai transitar entre duas coisas importantíssimas. A primeira delas não é tão boa, não é boa. Ele vai transitar como alguém que é visto e observado, como está no capítulo 31 do Gênesis, pelos filhos de Labão. E os filhos de Labão vão dizer que Jacó é alguém que furtou o pai deles. Era gente que carrega um olhar desconfiado, mas não consegue desconfiar de Labão, a quem ele serve. Eles sempre voltam a olhar assim para Jacó. Porque Deus fez Jacó prosperar ali, e eles começaram a entender que Jacó cresceu se apropriando do que era do pai, quando na verdade Jacó vai dizer ao próprio Labão que sabe o que o Labão fez com ele, o perseguindo enquanto ele trabalhava, inclusive mudando o salário dele 10 vezes. Inclusive a gente leu aqui, né? Mas quando eu falo de Jacó nesse momento, ele não é só esse que está sendo observado sob o olhar acusador dos filhos de Labão. Ele vive uma segunda coisa aqui. Ele passa a ser uma referência. E se não para todo mundo, ele vai ser no mínimo uma referência para o seu filho José, que viria futuramente a ser governador do Egito, e não tenha dúvida. Muito daquilo que José vai colocar em prática como governador do Egito é daquilo que ele aprendeu, ouviu e ele observou no pai dele como administrador. Porque ele era filho de um pai que chegou sem nada, mas conseguiu, através da sua batalha diária, crescer na terra de Labão. Eu sei que tem muita gente que não gosta muito quando a gente fala bem de Jacó, porque tem muita gente que cresceu a vida toda ouvindo sobre Jacó muitas coisas. Mas existe uma declaração entre os profetas do Antigo Testamento, e um deles diz, quando o Senhor usou a sua boca, que o Senhor amou a Jacó e aborreceu Esaú. Deus viu alguma coisa em Jacó. E eu penso que entre as coisas que Deus pode ter visto em Jacó era justamente o fato de que Deus podia achar nele um homem de coragem para batalhar e lutar, como ele lutou por Raquel, e fazer desse homem, a partir dessa coragem, um homem aberto para se tornar uma referência para outros. Então ele não é só observado por aqueles que o acusam, ele é observado por gente para quem ele é uma referência. E como eu disse, se não para todo mundo, no mínimo para José, mas eu sei que foi para muito mais gente. Seu crescimento, sua produtividade, enfim, houve mudanças na vida dele. A gente está falando de um homem que em Gênesis capítulo 32, se não me falha a memória aí, a partir do verso de número 22, ele vai fazer a sua família passar pelo Val de Jaboque, seguir em frente, e ele fica sozinho no meio do vale. Até que aparece um varão lutando com ele, e ele diz para ele: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. E naquele dia Jacó
foi tocado na sua coxa e saiu com a marca de Deus na vida dele, daquele vale. Mas saiu sob a palavra de que ele lutou com Deus e prevaleceu. E ele foi chamado de príncipe pelo Senhor. E o Senhor disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Claro que depois dele mesmo revelar que o nome dele era Jacó. Porque uma coisa era se saber que o nome dele era Jacó, outra coisa era ele declarar que ele se via, se percebia, se achava, se enxergava como Jacó. E o Senhor disse: teu tempo de Jacó acabou. A partir de agora, o teu nome será Israel. E eu glorifico a Deus, porque sempre que o Senhor está enxergando um coração corajoso, que luta diariamente, que batalha diariamente, que se esforça diariamente, que está correndo diariamente. Por mais que na visão de muitos esses corações sejam vistos como um Jacó, Deus sempre prepara para esses corações uma mudança grandiosa. E Deus sempre vai tirar esses corações desse lugar de coragem apenas, para fazer desses corajosos uma referência. E ele vai começar a fazer isso trazendo uma mudança na forma que as pessoas o veem. Porque olhar e pensar sobre Jacó é pensar em um passado do capítulo 31 para trás, do capítulo 32 para trás do Gênesis. Do capítulo 32 para frente, nós já pensamos em um novo homem. É um homem marcado, mas é um homem que anda numa relação com Deus profunda. É um homem que anda numa dimensão da bênção de Deus que somente o Senhor pode fazer na vida de um homem, com que um homem cresça debaixo da sua graça, como Jacó cresceu. Nós estamos falando de um novo homem. Um homem que vai lidar com problemas seríssimos no meio da sua família, mas vai permanecer tanto em Deus na sua caminhada, que, como eu já disse aqui em outro momento, em vez de terminar os seus dias lançando palavras de derrota sobre os filhos, ele vai abençoá-los. E olha, que os filhos dele lhe deram vários motivos para serem aqueles que deveriam carregar sobre si uma palavra de derrota. Mas ele não termina conforme os filhos, ele termina conforme Deus. Por quê? Porque ele prefere continuar firme no homem que Deus o fez para ser, ou no homem que Deus o fez ser, do que propriamente ser alterado por aquilo que dos filhos ele viu. E olha que ele soube que os filhos lançaram um irmão na própria cova e venderam o irmão e fizeram coisas horríveis. Ele lembra dos filhos que invadiram uma cidade com quem ele já tinha feito uma aliança e mataram gente, enfim, eram problemas. Ele teve lá sua filha que foi lamentavelmente violentada, cruelmente violentada. Então, diante desse quadro, diante dessa situação, diante desse momento, o que é que a gente faz? A gente olha para Jacó e entende que Deus virou a página da vida dele e fez esse homem tão abençoado que esse homem chega ao ponto de olhar para trás e dizer: eu sei quem eu fui, mas eu sei quem eu sou. E é claro que ele não diz isso com suas palavras,
mas com seus atos. E quando eu digo isso, é porque ele vai ser um homem que se move entre duas coisas daí para frente, de Gênesis capítulo 33 até o capítulo 50, ele vai se mover entre tendas e altares. Mas isso é uma outra mensagem para pregar outro dia. Então, quando eu estou falando de Jacó, eu estou falando de alguém que viveu uma transformação. É incrível como o nome Jacó fica nos lábios da gente. Por quê? Porque o Senhor vai dar essa identidade a Moisés quando aparece para ele. E ele diz para Moisés que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas o Jacó de Gênesis 32 para frente, ele é agora o Israel. É o príncipe que prevaleceu na busca do que queria diante de Deus. Então você entende o que eu estou falando aqui? Agora, trazendo esse pequeno pano de fundo e lhe situando com relação à história de Jacó, eu penso que o Jacó que está aqui como uma referência para a família, para todo mundo, que o pessoal está vendo que o Jacó é alguém que se esforça, alguém que luta, alguém que diariamente está fazendo algo para ser produtivo. Esse Jacó que é uma referência para a família, ele se vê em desconforto dentro da terra do Labão e, como eu disse esses dias, Deus o convida para sair dali. E ele sai. E ele vai sair. Mas quando ele sai dali, Labão chega até o lugar, vê que todo mundo foi embora e diz: vamos atrás de Jacó. E ele desejou matar Jacó. Deus apareceu para Labão, você sabe bem da história, e desarmou o coração de Labão. Labão sobe ao monte onde Jacó está, faz uma aliança com Jacó. Mas antes que essa aliança aconteça, ou quando essa aliança está acontecendo, Jacó, com toda a autoridade e ousadia que tem, ele vai falar aos ouvidos de Labão. Porque ele agora não é o rapaz que chegou na casa de Labão naqueles primeiros dias de sua existência, da sua vida, como fugitivo, como aquele que saiu de casa, fugido para não sofrer nas mãos de Esaú. Jacó é alguém agora amadurecido. É um homem com anos de trabalho, é um homem com anos de cuidado com a sua casa, é um homem que já tem consigo experiência de vida com Deus. Ele já é um homem que já lidou com os conflitos internos da sua mulher Raquel. E amadureceu quanto a relacionamento, quanto a tudo. E porque ele amadureceu, ele vai falar com propriedade com Labão, e aqui o que a gente tem é o testemunho de Jacó. Só que ele está testemunhando para o próprio patrão. Ele está testemunhando para o sogro. Ele está testemunhando para alguém que era líder e dono das terras, que ele ocupou o espaço. E quando ele vai dar esse testemunho, o testemunho de Jacó tem 3 alicerces. Porque Jacó está ali ouvindo Labão dizer para ele: olha, o homem que saiu da minha casa com tudo que eu tenho. E aponta para tudo que Jacó tem e diz: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E isso para Jacó é um choque, porque ele lembra do Labão do início dos seus dias na terra dele, sendo aquele que o acolheu, o abraçou, o ajudou, que se preocupou de que ele servisse
tendo um salário, enfim. Era do coração de Labão. Porém, ele vive uma transformação desse relacionamento por parte do próprio coração de Labão e dos seus filhos, que começam a acusá-lo. E Labão chega e diz: tudo que você tem aí é meu. E não era. Agora era o que Jacó tinha conquistado. Eu sei que qualquer pessoa, tendo na mente o que se diz sobre Jacó a vida toda, pensa que Jacó foi malicioso com Labão, mas não. E é por isso que Jacó vai dizer: dá uma olhada aqui em tudo que eu tenho e acha aqui alguma coisa que seja tua, que eu tenha tomado. Embora o Jacó não soubesse que a mulher, por nome de Raquel, ela tinha feito uma coisa muito terrível. Porque ela pegou os ídolos do pai, não é? E levou consigo. E a narrativa bíblica diz que quando ela viu que Labão chegou e estava à procura disso, ela sentou-se num lugar e colocou aquilo debaixo das suas roupas. E ficou ali, inclusive deve ter aferido, machucado, porque gerou ali depois um certo sangramento, que não era um sangramento natural, advindo da fase, né, menstrual, enfim, nada disso. Foi porque ela se machucou no afã de tentar esconder do seu pai, que ela pegou os ídolos dele, mas isso é outro assunto. Mas a Bíblia conta isso por alguma razão. Existem lições aí também. E eu falo disso porque se você depois pegar o capítulo 35 do Gênesis, você vai entender porque Deus vai na tenda de Jacó e diz para ele: tira os ídolos que estão aí. E aquilo para Jacó é um susto, porque ele caminha tendo Raquel como a mulher da casa, escondendo seus ídolos lá dentro. E na hora que a caixa vai se abrir, aí a coisa fica bem complicada. Mas deixa essa parte de lado. Depois você lê. Eu sei que Jacó diz a Labão: você está vendo tudo aqui? Pega alguma coisa aqui que eu tenha que seja tua. Coloca diante de mim e vamos ser julgados aqui diante das pessoas. Então, diante desse quadro, onde o Labão vem agora nervoso, alterado, só não chegou fazendo mal a Jacó porque Deus apareceu e disse a ele: você não vai tocar em um fio de cabelo dele. Diante desse quadro, nós temos aqui o testemunho de Jacó. E eu disse, tem 3 alicerces esse testemunho. E aqui eu quero dizer a você que Deus tem observado a sua coragem. Assim como ele viu a coragem de Jacó lutando durante anos para tentar construir alguma coisa, Deus está vendo a sua coragem. Segundo, Deus está, com o tempo que passa, não deixando você à mercê desse tempo, mas Ele está gerando em você e através de você o exemplo que outros vão seguir. Em outras palavras, como eu disse anteriormente, Deus está fazendo de Jacó uma referência, Ele está fazendo da sua vida uma referência. Logo, não despreze o tempo que você tem vivido, seja das humilhações ou das coisas que você tem vivido, quanto às suas conquistas e à sua luta diária. Não olhe para isso como coisa pequena, limitada, nem com desprezo. Tudo que você viveu e tem vivido é porque Deus tem te feito uma referência. E quanta gente já ora dizendo: Deus, assim como tu fostes com ela, com ele, com esse casal, com essa casa, com essa família, seja com a minha casa.
Deus já tem feito de você uma referência para outros. Tem gente que nem fala e nem precisa falar, mas estão tendo você como uma referência incansável dessa busca pelas coisas que Deus empenhou na sua vida como promessa. Mas em terceiro lugar, quando você olha para Jacó nesse momento, nós já vamos ler o texto. Em terceiro lugar, quando a gente olha para Jacó nesse momento, nós percebemos que Deus enxergou em Jacó o que de mais precioso ele podia enxergar. Era o desejo de ser alguém em Deus e de Deus. E isso não é só quanto às coisas materiais, mas, e nem tão pouco quanto ao nome dele no meio da sociedade, mas, espiritualmente falando, ele quer ser alguém em Deus. E Deus vê Jacó, Deus contempla Jacó, Deus está atento para Jacó. E o que é que Deus faz neste tempo em que ele está atento à vida e para com a vida de Jacó? Bom, Deus vai construir nele esse homem que Jacó quer ser em Deus. E eu penso que muito do que Jacó vai falar aqui no capítulo 31 é que leva o próprio Jacó a viver tudo que ele vai viver no capítulo 32. E se você olhar para o capítulo 32 do livro do Gênesis, no mínimo com carinho, você vai ver Jacó chegando, saindo dali e seguindo o caminho dele depois desse encontro com Labão. E ele chegando a Manaim, que é chamado de lugar dos dois acampamentos. Eu já disse em outra mensagem que preguei, é o lugar do acampamento de Deus e do nosso. É onde Deus e o homem acampam juntos. Mas é uma outra mensagem. Quando eu estou falando desse acampamento, é porque Jacó sai desse capítulo 31 e chega a esse acampamento. E dali para frente é Val de Jaboque e transformação de vida total. E como ele vai viver essa transformação total na vida dele? Esta transformação plena na vida dele? Você vai vê-lo se transformando em alguém cujo nome se transformará numa potência mundialmente. Imagine que sem Instagram, sem, na época, Facebook, sem as redes sociais dando o devido apoio. O homem começa ali sua vida no Oriente e a vida desse homem, ela é falada por mim. Tantos e tantos e tantos tempos passados no dia de hoje. O nome do homem se transformaria hoje numa marca mundial. Porque Deus fez Jacó ser quem Jacó queria ser. Agora, a minha questão é que com relação a esse texto, é que essa construção acontece com base no que o próprio Jacó vai testemunhar, nos 3 alicerces que movem esse testemunho. E é aqui que eu quero olhar rapidamente com você para a gente terminar, porque eu já passei demais do meu tempo aqui. Vamos lá. Gênesis, capítulo 31. E vamos perceber, olhando para esse texto, os 3 alicerces do testemunho de vida de Jacó para Labão e para aqueles que estão diante dele. Então olha aí no capítulo de número 31.
Você observou comigo nessa leitura que chega um momento que Jacó contende com Labão. Ele entra em um embate com Labão. O Labão está dizendo, essas coisas aqui são minhas e tal. Aí Jacó olha e vai entrar num embate. E eu gosto dessa expressão da narrativa do Gênesis, porque sempre que Jacó está agindo com esse tipo de pulso, com esse tipo de autoridade, com esse tipo de confronto, com esse tipo de enfrentamento, a Bíblia vai se referir a Jacó como Jacó. Em outros momentos em que Jacó está sendo alguém que está fazendo coisas que são bênção e são coisas honrosas e gloriosas, vai se referir a ele como Israel. Vai trazer esse Israel. Por quê? Porque ele é esse homem novo que lida com essa natureza velha que todo dia quer gritar diante dele. Mas ele vai abrir mão dessa natureza por um momento para poder fluir o novo em muitos momentos. Então, olhando para o texto, nós podemos perceber qual é a primeira base da vida de Jacó. No capítulo de número 31, verso de número 42, ele diz aí: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o motivo de temor para Isaque não estivesse ao meu lado, de certo com as mãos vazias seria despedido da casa de Labão. Aqui está a primeira base, ou o primeiro alicerce do testemunho de Jacó. É o temor que é chamado aqui de o temor de Isaque. Ou o temor, ou o motivo de temor de Isaque. Eu gosto dessa expressão, que tem tradução que usa ela mesmo, o temor de Isaque. Essa tradução aqui, que é a Peshitta, ela traz essa ideia de o Deus que era o temor para Isaque. Mas era o temor de Isaque, tem o mesmo sentido, a mesma proposta. O Deus que era o temor de Isaque. Jacó está dizendo, olha, a minha base é essa aqui. Se eu não fosse movido pelo mesmo temor que o meu pai, o temor do Deus que aparece nas horas que a gente mais precisa. Se eu não fosse alguém que me movesse pelo temor de Deus, Jacó está dizendo, eu teria saído da casa de Labão de mãos vazias. Mas Deus não é injusto. Deus honra aqueles que o temem. Logo ele está trazendo um testemunho para Labão e dizendo, Labão, tu sabes o que eu passei nos últimos 20 a 28 anos da minha vida. E eu passei como um lutador. Eu passei como um guerreiro. Eu passei como um homem de coragem. Eu passei como um homem firme. E como eu passei como um homem firme, eu preciso dizer, meu amor, que eu não saí de lá de mãos vazias, porque há um Deus que é o motivo do meu temor. É o Deus a quem eu oro. É o Deus em quem me movo. É o Deus que me faz respirar todas as manhãs. É o Deus que me sustenta. É o Deus da minha provisão. É o Deus que me acolhe como um pai. É o Deus que é amigo. É o Deus que mata e não vai preso. É o Deus que fere e sabe sarar as feridas. Se não fosse o temor de Deus na minha vida, Labão,
Eu não sei o que seria da minha vida. Eu não sei o que seria da minha casa. Eu não sei o que seria da minha história. Eu não sei o que seria dos meus sonhos. O testemunho de Jacó é o testemunho que tem como alicerce este temor. Jacó está dizendo, ele é a testemunha fiel do que eu sofri, do que eu chorei para viver o que eu estou vivendo. E se ele é o motivo do meu temor, e sabe o que eu passei, ele jamais deixaria você vir aqui e mexer com a minha estrutura e com a minha vida. O testemunho de Jacó tem como alicerce o temor. E aqui eu preciso dizer qual é a sua base. Você tem o temor como alicerce da sua vida? Porque se você tem o temor a Deus como alicerce da sua vida, seu fim, os dias que virão para você, daqui para frente, eles jamais serão com ações de Labão, tirando de você o que você tem, mas será com as ações de Deus, provendo em tudo o que você precisa. E aqui entra a questão. Aqui entra a questão. O que é que você tem vivido até aqui? O que é que você viveu até aqui? O que é que você tem desfrutado de Deus até aqui? Lembre-se que tudo isso tem sido com base em temor. Logo, ande daqui para frente nesse mesmo temor. Por quê? Porque você está cercado de Labão querendo atingir você quanto ao que você tem, quanto ao que você é, mas você não será atingido enquanto este alicerce do temor for uma realidade na sua vida. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e quem anda nesse temor todos os dias, ele sempre será visitado por Deus nas horas certas. Eu já disse aqui, quando eu falei sobre esse temor de Isaac, pensando a partir de Gênesis capítulo 22, que esse temor de Deus na vida do Isaac, na vida de Jacó, mas esse temor de Deus que é citado por Jacó como o temor de Isaac, ou seja, esse temor na vida do Jacó, vem do conhecimento dos momentos que o Isaac passou, e o Jacó sabia da história, em que foi necessária uma ação de Deus em favor dele. E aí eu me refiro a Gênesis capítulo 22 e Gênesis capítulo 26. Primeiro, quando ele ouviu de Abraão que Deus proveria, porque ele estava perguntando onde está o cordeiro. E o temor dele era que o cordeiro não aparecesse. Segundo, em Gênesis 26, quando ele arrumou as malas, e diz a Bíblia que ele queria bater em retirada daquela terra e fugir dali. E a Bíblia diz que Deus apareceu para o Isaac e disse: você fica aí porque eu vou te abençoar. Era o temor de que Deus não chegasse e a crise consumisse a vida dele e a casa, mas o Senhor mostrou ao Isaac que era o Deus cuidador, o Deus que ampara, o Deus que provê. Jacó está dizendo: se o temor de Isaac não fosse comigo, ou seja, se eu não me movesse, com base nesse temor, eu já teria sucumbido nas mãos de Labão. Eu não morri porque eu ando tendo como alicerce, diz a Bíblia, este temor era o que movia a vida de Jacó. Se o temor é a base,
não lhe faltará sabedoria. Se o temor é a base, não lhe faltará a provisão. Se o temor é a base, não lhe faltará o cuidado. Se o temor é a base, não lhe faltará as vitórias de Deus. Em segundo lugar, o testemunho de Jacó tem como alicerce isso aqui, ó. Olhe para o texto. No capítulo de número 31 ainda. Veja o que diz o texto, a partir do verso de número 38. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca foram estéreis, e os carneiros do teu rebanho nunca comi. Eu tive o cuidado de não te trazer o despedaçado das minhas mãos. Tu requerias o que foi furtado de dia e o que foi furtado de noite. Então olhe bem para esse texto, porque é muito importante levarmos o que diz aí em consideração. Que o testemunho de Jacó aqui, ele tem por base, primeiro, o temor, segundo, a sua fidelidade, a sua lealdade. Jacó está se mostrando como alguém que foi leal a Deus. Ele foi leal à sua casa, mas em terceiro, ele foi leal a Labão. Ele está falando aqui a partir de uma honestidade de consciência. Isso aqui faz uma diferença muito grande. E eu penso que isso faz com que Labão entenda de uma vez por todas o que é que Jacó tinha consigo, que fez com que Deus descesse para livrá-lo das mãos de Labão, não deixando que Labão o matasse. É que Deus contempla a lealdade do coração, a fidelidade do coração. Jacó diz duas coisas a Labão aqui com isso. Primeiro, tudo que me veio à mão eu protegi com a minha vida. Ele diz, você quer saber? Tudo que chegou às minhas mãos eu protegi com a minha vida. E ele diz, não foi um dia, não foram 2 dias. Ele diz, não foram 3, 4, 5 dias. Ele diz, aí no verso que nós lemos, no verso de número 38, 20 anos. 20 anos protegendo o que lhe foi confiado. Aqui a gente entende porque o nome de Jacó se torna tão grande na história bíblica. Porque ele não se deixou fragilizar pelo tempo quanto à sua lealdade, nem deixou afrouxar por causa do tempo a sua lealdade. É uma lealdade permanente por anos. E Deus viu essa lealdade. E eu penso que se Deus olhava para Jacó e dizia, se ele, sendo Jacó que é, conseguiu ser leal a Labão, quando eu entrar no caminho dele para marcá-lo, ele será extremamente leal a mim por toda a vida. E aqui eu estou falando com você, porque o testemunho de Jacó tem por base a lealdade. E aqui eu digo, você terá um testemunho para contar enquanto a sua lealdade falar mais alto. Mas é a lealdade que é provada e não apenas proferida e pronunciada. E ela é provada em quê? Nesse senso de proteção. Jacó protege tudo o que lhe vem às mãos. E eu digo, o que Deus tem confiado às suas mãos e ao seu coração,
proteja em amor e Deus te levará mais alto. Segundo, Jacó está dizendo a Labão uma coisa muito importante. Ele diz no verso de número 38, você sabe que eu fiz uma coisa por você que outros não fariam. Eu te preservei e te poupei inúmeras vezes. Ele foi um homem que, plantado onde estava, preservou as emoções de Labão. Por que eu digo isso? Porque ele diz que do rebanho que era despedaçado, ele não trazia Labão. E ele disse, tu me cobravas de tudo o que se perdia. E ele diz, quantas vezes eu te poupei quando era para você ter conhecimento do seu prejuízo e eu não deixei você tomar conhecimento disso. Onde você está plantado, seu testemunho vai longe quando você é um instrumento de preservação das pessoas ao seu redor. O que tem de gente que, lamentavelmente, nessa vida são instrumentos de más notícias, de más informações. O que tem de gente nessa vida que decidiram ao longo da vida mas ao longo da vida mesmo serem aqueles que abalam as emoções. Gente que atropela, gente que mata espiritualmente. Jacó não. Jacó diz que foi um homem que por anos foi um instrumento de preservação do coração. As pessoas que estão ao seu redor precisam que você aprenda com Jacó. Você poupa a vida delas de tanta coisa às vezes que acontece ao redor. Você protege as emoções, protege o coração, protege a vida delas. E aí você não vai estar dando notícia o tempo todo, nem compartilhando o tempo todo todas as coisas, principalmente aquelas que são misérias e mazelas que afligem a alma. Jacó disse, eu te preservei. Mas em terceiro e último lugar, o testemunho de Jacó tem como base isso aqui. Olhe para o texto, por favor. Veja o verso de número 40. Eu era de dia consumido pelo calor e a geada de noite. Até o meu sono fugia dos meus olhos. Veja o verso 41. Eis que são 20 anos para mim na tua casa. Eu te servi 14 anos por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, e tu mudaste o meu salário 10 vezes. O testemunho de Jacó tem base na sua permanência, perseverança vigilante. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o Jacó diz Labão, de dia e de noite eu estava ligado. Jacó está falando aqui de tempos e tempos que ele teve dificuldade até para dormir. E muito isso desgastou a vida de Jacó. Ele tem uma certa longevidade por causa da bênção de Deus e da promessa de Deus sobre ele. Mas isso não é
sem sentir ali, um momento ou outro, o que as noites fizeram com ele. Mas ele diz, não foi só a noite. Porque se fosse só o frio afligindo, eu me enrolava, eu faria qualquer coisa, mas eu tive que lidar com o calor do dia. Ele estava dizendo, não importava qual horário ou tempo, as coisas para mim foram muito difíceis e tudo cooperava para o meu desgaste, tudo cooperava para o meu abatimento, tudo cooperava para a minha exaustão, tudo cooperava para o meu cansaço. Mas olha o que Jacó diz: eu estive de olho aberto o tempo todo. As coisas que você vive e tem para viver em Deus passam pela sua perseverança vigilante. Passam por essa permanência nele de olho aberto o tempo todo. Por quê? Porque aonde há valores, sempre haverá ações no mundo espiritual para tentar arrancar, para tentar tirar, para tentar destruir. Mas nada destrói. Quem sabe, como Jacó disse no verso 42 aí, que Deus está do seu lado. A única coisa que ele espera é a sua permanência, a sua perseverança até o fim da caminhada, e ele compra as suas batalhas, ele compra as suas guerras, ele luta as suas pelejas. É por isso que quando Labão vem no caminho dizendo eu vou matar Jacó, Jacó não está precisando fazer nada para se defender. Deus desce em sua defesa e fala com Labão dizendo, olha Labão, se você tocar em um fio de cabelo da cabeça daquele homem, você vai morrer. Você não vai tocar nele. Por que que Jacó, apesar das suas fragilidades e deficiências, ele tem esse nível de proteção de Deus? Porque Deus contemplou o temor, Deus contemplou o seu temor, Deus contemplou sua lealdade, Deus contemplou a sua perseverança de olho aberto. No dia, pela manhã, ele estava de pé com os olhos abertos, atento a tudo e a todas as coisas. À noite ele estava de olho aberto. Há vigílias que são feitas, orando pela casa, orando pela família. E eu sei que quase sempre a gente foi tão acostumado na vida a uma caminhada de orações simples e pequenas, e elas são também extremamente valiosas diante de Deus. Mas escute, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo deu testemunho das suas lutas ao longo da sua caminhada ministerial, e entre as palavras que Paulo traz no seu testemunho, ele diz em vigílias muitas vezes. A expressão que Paulo usa lá tem a ver com muito tempo de olho aberto. Tem a ver com muito tempo atento ao trono da graça e na comunhão com Cristo. Ele diz em vigílias muitas vezes. Quantas vezes você já tentou orar por mais tempo do que o que lhe ensinaram? Tem gente que nem considera a oração como uma necessidade. Eu já tive algumas oportunidades de, dobrando o joelho em alguns lugares, ouvir alguém dizer, tu ainda fazes isso?
ainda faz isso. Como se não se precisasse mais orar. E às vezes o tempo do conforto e da bênção coloca tanta gente num nível e num estágio tão elevado, tão protegido, tão tranquilo, tão seguro, que tem gente que nem desce mais a fonte. Mas já está tão abençoado, porque o dinheiro tem chegado. E aí vai fazendo uma série de coisas que considera extremamente importante, mas esquece daquela que é extremamente valiosa, que é meditar na palavra e gastar tempo de olho aberto. Jacó está dizendo: Labão, sabe por que eu estou vivo aqui tendo testemunho para contar? Porque eu estive de olho aberto de manhã e de noite. As palavras e o testemunho de Jacó é o testemunho do bom pastor. Mas eu não quero entrar nesse ponto. Mas é o testemunho do bom pastor. Pelejando pelo rebanho de manhã e de noite, guiando, conduzindo, ensinando, instruindo e não sendo aquele que caminha sem estar orando por perto. Mas isso é para um outro momento. Eu estou falando aqui coisas importantes ao seu coração, porque há muita casa cujos muros não estão erguidos, porque faltou em muitos momentos essa perseverança de olho aberto. Escute, eu sei que lidar com o calor do dia não é fácil, porque a gente está falando aqui de tempos que afligem, que trazem desgaste, que trazem cansaço. Mas você em Deus terá sempre força para prosseguir com base na renovação que Ele lhe dá, firme e de olho aberto. Não abra mão de estar na presença dEle. Porque quanto mais você permanece, quanto mais você persiste, quanto mais você persevera, mais o céu abre. Você está lidando com gente quase sempre que lhe convida a fazer 1 milhão de coisas, menos para orar. E aqueles que convidam gente para oração, para estarem meditando na palavra, sempre terão poucas pessoas por perto. Se inventar qualquer outra coisa, vai ter gente em abundância ali. Por que isso, pastor? Porque, lamentavelmente, há muitos corações e muitas vidas que têm o maior prazer apenas em agitação e movimento, mas não tem prazer numa vida profunda em Deus. E Deus está querendo lhe levar para esse nível onde você é referência. Deus está querendo lhe levar para esse lugar alto, onde você está visto por todo mundo como alguém que as pessoas podem dizer: eu quero andar nesse caminho com Deus que Ele anda, que ela anda. Não é fácil, mas é por isso que nós estamos todos os dias orando aqui.
fazemos com verdade na palavra e sinceridade, dificilmente multidões correrão na direção, porque é muito mais fácil correr na direção de tudo aquilo que só traz a gente para ajuntamento e movimento, movimento e ajuntamento. Às vezes sem sentido, sem base bíblica, sem nada. Na verdade, vazio de Bíblia. Mas o Espírito do Senhor está atento a isso. E na hora que o Senhor decidir puxar a corda de muita gente, vai ter muita gente sem base. Vai ter muita gente sem estrutura, sem alicerce. É por isso que Deus lhe convida a essa perseverança. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, e ele usa essa expressão aqui, ó, perseverai na oração. Ele está falando, perseverem em caminharem de olho aberto, pelas manhãs quando o sol é causticante, pelas manhãs quando o sol é causticante. E aí ele diz, pela noite, quando o frio bate a porta, quando os dias chegam até você para lhe desestruturar, para lhe abalar, e você tem raiz, porque só aguenta o tranco dessa caminhada para o céu quem se jogou na fonte da graça e disse a Jesus, eu estou contigo, me ajuda, porque eu não abro mão disso. Qualquer um outro que veio para a caminhada com Jesus apenas por oba-oba, por festa, por emoção, por qualquer outra coisa, na hora dos abalos não aguenta. Porque é muito difícil permanecer nessa caminhada quando a alma é afligida pelas circunstâncias e pelas adversidades da vida. Isso não significa que os homens e mulheres firmes não se abalam, não choram, choram e choram muito, sofrem e sofrem muito, mas eles sabem em quem estão fincados. E é por isso que no livro de Jó diz que até para a árvore que foi cortada há esperança. As raízes são profundas. E quem tem essas raízes profundas sempre avançarão em Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a exaltação de Deus. A minha pergunta para você: você tem perseverado? Eu lembro da história de um homem de Deus que orava, e orava muito, mas orava muito. E quando ele encontrava com as pessoas, dificilmente ele saudava alguém com a paz do Senhor, graça e paz. Quando ele encontrava as pessoas, a primeira pergunta que ele fazia para elas, ou a primeira palavra que ele dava a elas era: você está orando? Eu lembro quando alguém contou um testemunho impactante. E fica para quem ainda não me ouviu falar sobre isso, porque é um homem de Deus que gostava muito de fazer a sua caminhada diária. Ele fazia essa caminhada de duas formas. Uma, pelo cuidado com o seu corpo físico, para se manter bem. A outra, cuidando da sua própria espiritualidade, porque nesse tempo de caminhada ele aproveitava para orar sozinho pelas ruas. E ia falando com Deus em oração. Talvez quem passasse por ele pensasse às vezes que estava louco, mas na verdade não estava. Ele andava conversando com Deus em oração. E ele fazia essas caminhadas longas, orando por muito tempo. E um dia, enquanto ele ia
caminhando e orando, e verbalizando a palavra de Deus, apareceu um homem junto dele e disse: eu posso fazer essa caminhada conversando com o Senhor por aqui? E ele, por orar, ele tinha um coração muito cheio do Espírito Santo, muito amável. Ele disse: é claro que pode. Vamos juntos. Vamos juntos. E eles foram caminhando e orando, orando e caminhando, caminhando e orando. E o homem, do nada, perguntou para ele, disse: você conhece a Bíblia? E ele disse: é claro que eu conheço um pouco da palavra de Deus. E ele disse: então vamos fazer isso. Eu vou citar um versículo e você completa. E aí ele foi dizendo: o Senhor é o meu pastor. E o homem dizia: e ele não me faltará, ou nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E ele dizia: a sombra do Onipotente descansará. E eles foram falando e completando o texto bíblico entre eles dois. Aquele homem de oração sentiu uma glória de Deus envolvendo a vida deles dois ali naquele momento de uma forma muito gloriosa. Só que chegou um momento que o homem olhou para ele e disse: olha, eu vou precisar me despedir porque o meu caminho agora é por aqui. Eu preciso ir por aqui. Aí apontou para o lugar, ou a rua, né, pelo caminho que ele ia seguir. E o pastor disse: ah, mas você já vai embora? Aquele homem de Deus disse: você já vai embora? Estava tão bom, falando da palavra, orando. E ele disse: olha, eu queria dizer ao senhor, viu? Deus gosta muito do que o senhor fez, porque o pastor vinha no meio do caminho, tinha uma pessoa numa cadeira de roda, e o pastor, sem conhecê-la, olhou para aquele coração, para aquela vida, parou e disse: eu posso te dar um abraço? E deu um beijo na cabeça do rapaz e disse: Jesus ama muito você. E chegou a hora de se despedirem. E o homem olhou para ele e disse: eu preciso ir embora porque eu tenho que seguir meu caminho por ali. Mas foi muito bom estar com o Senhor. E aí o pastor pegou na mão dele e disse para ele, aquele homem de Deus, pegou nas mãos dele e disse para ele: mas antes de você ir, me diga seu nome. E ele olhou para aquele homem de Deus e disse: eu não ia nem falar nada, mas eu sou o anjo que tirei Pedro da prisão. E sumiu. Você não tem noção do que você é capaz de viver quando você persevera de olhos abertos. Vamos orar. Aleluia. Vamos falar com aquele que se revela, com aquele que se mostra, com aquele que tudo pode e tudo faz. Você não tem noção do que Deus é capaz de mostrar a você quando você, de dia e de noite, persevera nessa caminhada com Deus, de olho aberto, orando, buscando, falando com Ele. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, nesse dia, onde esta declaração de Paulo aos Romanos, citando o texto do Antigo Testamento, ela mais uma vez se torna viva no nosso coração. Quando ele diz no capítulo 1 de Romanos, versículo 17, o justo viverá pela fé.
ele fala dessa perseverança de olho aberto, essa permanência na dependência do Todo-Poderoso. E nós sabemos que as tuas mãos estão estendidas e não encolhidas sobre as nossas vidas. E por isso, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse momento de culto, por esse momento de aprendizado, por esse momento, ó Deus, de adoração na tua presença. E te louvarmos por tudo aquilo que fizestes, por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo no nosso meio. Eu creio que tu tens muito ainda para revelar. Há muitas surpresas da tua glória para serem manifestas na vida dos teus filhos. Por isso, meu Senhor, em nome de Jesus, assim como o temor de Isaque esteve presente no coração de Jacó, que nós sejamos movidos com base nesse temor, porque tu és grande, tu és o Deus provedor, tu és o Deus que auxilia, tu és o Deus que sustenta, tu és o Deus que guia, tu és o Deus que trabalha, tu és o Deus que move, tu és o Deus que faz coisas grandiosas. Por isso eu te suplico neste dia, estende as tuas mãos sobre a tua igreja, fortalece a cada um de nós, para que caminhemos nesse dia comemorativo, alusivo à reforma protestante, com a convicção que tomou conta dos reformadores, de que o justo vive pela fé. Renova em nós essa certeza todo dia. Renova em nós essa convicção todo dia. Renova em nós essa dependência do Senhor todo dia. Porque tu és o mesmo. Tu és o mesmo Deus que operastes no passado e concedestes alegrias e alegres vitórias à tua igreja, e eu sei que tu concederás a cada um de nós novas e profundas e preciosas vitórias da tua parte, porque tu és aquele que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Por isso, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, alcança a vida daqueles, meu Deus, que oram, a vida daqueles que buscam a tua face. Muito obrigado pelo tempo de intercessão que tivemos hoje, e muito obrigado pela tua palavra que veio ao nosso coração, porque eu sei que ela não volta para ti nunca vazia, ela sempre cumprirá o seu propósito. Por isso, nos guia debaixo da tua graça durante todo este dia ainda, e que tenhamos uma tarde de vitória, uma noite de bênção, Senhor, na nossa Santa Ceia hoje, e que venhamos a viver mais da tua graça, mais da tua bondade, mais do teu favor, mais da tua glória, mais da tua fidelidade. Eu estou te pedindo no nome de Jesus, estende as mãos e faz com que cada um de nós venhamos a viver mais daquilo que o Senhor projetou para este tempo. Continua conosco, continua em nós. Age por mim, age pelos teus filhos, age por cada um de nós. Planta na nossa vida o teu amor, a tua graça, a tua bondade, o teu favor. A cada dia nos enche dessa graça. Eu te peço no nome de Jesus. Trabalha hoje à noite através desse momento de ceia. É sempre uma bênção cearmos juntos. E que os teus filhos preparem o pão, o suco de uva. Aqueles que quiserem participar, sejam convidados pelo teu Espírito a
viver esse tempo conosco, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Estaremos transmitindo e será mais um dia de vitória para a nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado com a gente, pelo teu amparo na vida de cada um de nós. E abençoa todos aqueles que acompanharão daqui a pouco, através do canal no YouTube, a retransmissão deste culto. Que todos sejam edificados e abençoados e cresçam mais e mais a partir da tua palavra. Que possamos, Pai, abraçar como parte da nossa vida as 5 solas da Reforma Protestante. E possamos nos apegar somente à Escritura, somente à fé, somente Cristo e a Cristo, somente ao Senhor a glória, somente ao Senhor a glória. Que possamos nos mover, Deus, debaixo dessas verdades, porque essa é a caminhada da gente com o Senhor e para a glória do seu nome. Obrigado pela tua presença, porque eu sinto ela aqui de uma forma grande neste dia, operando nas nossas vidas de forma especial. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão inscritos no nosso canal e que estão chegando a cada dia, aqueles que acompanham a nossa web rádio diariamente, a nossa web TV, porque quem não acompanha não sabe o que está perdendo da tua palavra. Tem sido um tempo abençoador para tanta gente e nós te agradecemos por isso, Senhor. Amplia esse projeto a cada dia, para que vidas continuem sendo fortalecidas. Porque foi isso que o Senhor disse ao apóstolo Pedro, quando o Senhor o restaurou. O Senhor disse a ele: vai, fortalece os teus irmãos. E nós estamos fazendo isso a cada dia, fortalecendo a igreja pela palavra, pela oração, pela comunhão. Que tenhamos todos um mês de novembro lindo, produtivo, próspero, abundante, de maior liberalidade do nosso coração, de maior entrega do nosso coração. Que seja um mês feliz, de grandes bênçãos derramadas na saúde, nos relacionamentos, na casa e em tudo mais. O Senhor tenha misericórdia de todos nós e continue guardando as nossas vidas todos os dias. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco aí. Um ótimo dia debaixo da graça de Deus aí. Deus abençoe a irmã Fernanda, irmão Souza. Deus abençoe a irmã Mites. Deus abençoe Fátima Costa. Deus abençoe pastor Gilvan, pastor Eliane. Deus abençoe nossa irmã Viviane. Deus abençoe a nossa irmã Andréa Alves. Deus abençoe a irmã Claudenice. Deus abençoe a irmã Rosilda. Deus abençoe a Camila que passou por aí. Deus abençoe no nome de Jesus a Maria Sheila, enfim, todos mais passaram aí. Deus abençoe pastor Gilvan, pastor Eliane, toda a família. Você tenha uma tarde abençoada e hoje à noite, se desejar, esteja conosco ceando aí. Se você é batizado nas águas, esteja conosco ceando e participando aí da mesa do Senhor e vivendo esse tempo com a gente também, cultuando ao Senhor conosco, que vai ser um tempo abençoador, eu tenho certeza, para os nossos corações. Deus abençoe,
A paz do Senhor Jesus!